Jeremias capítulo 18, verso 1. Primeiro, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E Jeremias 19, versículo 1, novamente. Assim diz o Senhor: Vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E agora no verso 10 e 11. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: Assim diz o Senhor dos exércitos: Deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Irmãos, nessa noite nós vamos tratar a respeito da passagem de capítulo 18 e 19 de Jeremias. Jeremias, como todo mundo sabe, ele foi um profeta, assim, a maioria das pessoas, né, que já são convertidas, ele foi um profeta. E nós não vamos tratar tanto a respeito da vida de Jeremias, mas sim acerca dessa passagem, do que aconteceu com ele. Imagine você que Jeremias está na cidade, Deus o chama, fala: Jeremias, desce até a casa do oleiro, a pessoa que faz o barro, que trabalhava com barro, e ali eu vou falar com você, vou te mostrar alguma coisa. E Jeremias sai da cidade, desce, e ele vê um oleiro ali, com aquela roda, trabalhando o barro, e não dá certo. O barro se quebra, deu um defeito, não virou um vaso, estava formando um vaso, não estava virando um vaso muito agradável. E o oleiro, ele desfaz e começa a refazer novamente. E aí Deus diz a Jeremias: Olha, fala para o povo de Israel que assim, eles são esse barro, e eu não posso trabalhar neles como este oleiro está trabalhando este vaso. E uma segunda vez Deus fala para Jeremias chamar uns anciãos do povo, um pessoal importante da cidade. Vai e compra um vaso pronto, um vaso que já não estava sendo feito, um vaso que já estava pronto. E ele quebra diante do povo e diz que este vaso não pode mais refazer-se. E assim era aquele povo diante do Senhor. Vamos entender um pouco essa passagem. O que quer dizer o barro, o oleiro, o vaso pronto? O que quer dizer tudo isso que Deus está querendo nos passar aqui nesta noite? No verso 6 do capítulo 18, o próprio Deus vai dar a interpretação deste capítulo. Então, eu não preciso nem sequer de um teólogo, não preciso nem sequer forçar muito, porque o próprio Deus diz que, diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. O próprio Deus está nos dizendo: Olha, eu Deus, vou lhe dar a interpretação. Você ficou em dúvida? O barro é você. O barro sou eu. Este oleiro, no caso, sou eu, Deus. O barro é você e o oleiro sou eu. E eu estou aqui tentando fazer uma obra na sua vida. Eu estou aqui tentando te chamar para o Evangelho. Eu estou te chamando para a salvação, para a santificação, para uma entrega diante de Deus. Então entenda, o vaso, o barro, somos nós, o próprio Deus está dizendo. E Ele é o oleiro. Se não bastasse isso, também nós temos em Jó capítulo 10, 9, que diz: Peço-te que lembre-se de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Então a Bíblia, ela tem essa conexão entre o pó, o barro e o vaso. Primeira conexão que a gente tem que estabelecer na nossa mente. Nós viemos formados do pó para sermos semelhança de Deus, para sermos da maneira moral como Deus também é. Deus, ele é espírito, ele não tem corpo, correto? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, a imagem moral, nós fomos feitos à semelhança dele. Nós teremos que ter
a mesma moralidade de Deus, o mesmo modo de agir de Deus, os pensamentos de Deus, ser como Deus foi. O próprio Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que seja como nós. Então a Bíblia vai estabelecer esse princípio. Para entendermos um pouco melhor o vaso aqui, né? Para entendermos um pouco melhor, vamos entender um pouco o processo de como é este barro. Deus está falando assim, ó, vós sois o barro, eu sou o oleiro. E aí, o que tem? Como que o barro é extraído? Se nós pegarmos os estudos, ou até recentemente, como que é feita a extração do barro? Você vai, extrai o barro da natureza. O barro ele é preparado e tirado das impurezas por diversos modos. Tem um modo de colocar água, de amassar o barro. O oleiro amassava o barro com os pés para tirar a impureza, para preparar aquele barro. E aqui já começa uma coisa maravilhosa, nas entrelinhas, aquilo que Deus está dizendo. Assim, nós somos o barro, Ele é o oleiro. E o que é necessário para que Deus trate a nossa vida, para que Ele nos faça um vaso? Ele quer nos fazer um vaso, Ele quer nos tornar um vaso, Ele quer nos tornar algo. Coloque isso na sua cabeça. Deus quer fazer algo comigo, Deus quer fazer algo com a humanidade. O que é? Né? Mas para isso, para fazer este objetivo que Deus tem na sua vida, na minha vida, Ele primeiro vai pisar o barro. Ele primeiro vai tentar tirar as impurezas do barro. Porque se Ele não tira as impurezas, se Ele não faz os processos físicos, aquele barro ele não serve para ser feito um vaso. Aquele barro não serve para estar no reino de Deus. Da mesma maneira, assim é o Evangelho. Não é qualquer pessoa que vai entrar no reino de Deus. Deus não pode ser simplesmente aquele bonzinho que vai deixar todo mundo entrar. Vai entrar o assassino, aquele que praticou boas obras, aquele que praticou más obras, aquele que não serviu, aquele que não fez nada, e aquele que viveu uma vida totalmente diferente. Vai entrar todo mundo do mesmo jeito. Imagina que injustiça seria Deus se Ele fosse um pai, um juiz, que vê todos os pecados da humanidade e permite que todos entrem indistintamente. Não, Ele está dizendo claramente que o Evangelho, que os céus, nós somos como barro, e que nós precisamos entregar nossas impurezas, entregar o nosso coração diante de Deus, para que Ele possa nos limpar, tirar nossas impurezas, permitir que Ele nos amasse, permitir que Ele nos limpe. E como que vai se dar essa limpeza? Né? A partir do momento que você chega diante de Deus, aceita o Evangelho, que é a figura de Deus, o Pai, o oleiro, né? O barro. Deus vai tratar o barro. Todos nós, toda a humanidade, somos o barro. Seja o ímpio, seja o justo, todo mundo é barro. Todos são barro. Só que vai ter uma diferença. Vai ter um barro que vai servir, que vai ser feito o vaso, e vai ser um vaso agradável. E vai ter um vaso que vai ser feito que não vai servir para nada, defeituoso, problemático. Aquele que não aceita o Evangelho, aquele que não aceita o que Deus quer para a sua vida, aquele que não aceita o que Deus quer tratar. Às vezes o Evangelho é colocado para a pessoa e é dito o seguinte: você é este barro, impuro, sujo, cheio de mentira, lascívia, pecado, todo tipo de consciência do mundo. Mente, peca, briga com as pessoas, vive uma vida aí fazendo imoralidades e acha que é santo, acha que é puro, acha que vai entrar nos céus. E aí é dito a você: existe uma salvação, né? Existe um modo de ser salvo, existe um Evangelho puro que você pode chegar ao céu. E a pessoa vai dizer: eu não quero esse Evangelho, eu não quero esta vida, eu não vou ser moldado por Deus, eu não aceito ser moldado pela palavra. Por quê? Aqui o oleiro ele vai fazer conforme o que ele deseja, né? Conforme o que ele quis, está escrito ali. E Deus ele vai pegar este vaso, vai fazer o quê? Ele vai tratar, ele vai tirar os pecados. A Bíblia vai falar: olha, você mente, não pode mais mentir. Você tem amante, sai com 2, 3 mulheres, 4, vai para balada, não pode mais. Você tem que ser justo, tem que andar com uma esposa, tem que amá-la, tem que entregar sua vida por ela. A Bíblia vai falar: se você olhar para uma mulher na rua, você já pecou com ela, você já adulterou o seu coração. A Bíblia vai falar: olha, não precisa matar. Se você odiar uma pessoa, você já matou no seu coração. Se você sai e trata a pessoa mal, você está descumprindo o Evangelho, porque façai aquilo para os outros que quereis que façais para vós. Se você pega a doutrina oriental, o que vai falar? Buda lá,
Não façais pelo outro o que não quiser, você não quer que faça para você. Já Jesus, ele é positivo. Ele vai falar: faça para o outro o que você quer que faça para você. Aí você sai e maltrata a professora, maltrata a esposa, maltrata a pessoa, o funcionário, maltrata uma pessoa que está sob o seu poder. É um empregador tirano, é um pastor tirano, é alguém que odeia as pessoas, que trata com rispidez, não tem educação. Ser educado é ser cristão. Tratar as pessoas com urbanidade é ser educado, tá? Essa palavra é ser cristão. Tratar as pessoas bem, amável, virar as costas para as pessoas, mentir. Você acha que isso é ser cristão? Você acha que isso é ser um vaso nas mãos do oleiro? Então o Senhor Jesus, o Deus aqui, ele vai falar que existem dois tipos de barro. Um barro que vai ser tratado e um barro que não vai ser tratado. E nós vamos ver o fim de cada um. Para que serve cada um? Qual que é o fim de cada um deles? Perceba, na primeira passagem ali Deus está tratando o barro. E o barro, ele está flexível, ele está moldável. Deus ali vê que não está certo e ele vai refazer o barro. Talvez nós que entramos aqui nessa noite, nós entramos aqui cheios de problemas, cheios de decepções na nossa vida, cheios de problemas psicológicos, feridas internas. Nós entramos aqui hoje desanimados, muitas pessoas querendo desistir, falar: hoje eu não aguento mais essa fé, hoje eu não aguento mais servir a Deus, fazer essas renúncias, eu quero abandonar, eu quero deixar. Eu sofri com um esposo carrasco, com um namorado que me prometeu que ia casar comigo, me largou, um namorado que me maltratou, que me abusou sexualmente, uma pessoa que me abusou sexualmente na minha infância, que deixou marcas no meu coração, pessoas que me maltrataram quando eu era criança, uma família que me abandonou, uma mãe que não me amou. Pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? Pode, mas o Senhor não se esquecerá de vós. E aí você entra aqui com todo tipo de problema, com todo tipo de situação, um barro cheio de impurezas, cheio de defeitos. Olha, eu chego aqui: Senhor, eu tenho todo tipo de pecado, todo tipo de problema. Eu tento ser cristão, mas nossa, Senhor, é difícil. Tem a pornografia, tem as mulheres, tem os homens, né, para as mulheres, tem coisas que eu não consigo abandonar a mentira. Ainda tenho amor pelo dinheiro, ainda tenho orgulho, ainda tenho tantos problemas no meu coração, que eu entro aqui diante do Senhor e eu não sinto, Senhor, talvez eu devesse estar te servindo, e talvez eu devesse estar aqui, Senhor, e talvez eu devesse estar diante da tua presença. Você entra aqui com diversos traumas no seu coração, porque um marido, porque uma pessoa, porque estão te maltratando, um empregador que te humilha, uma vida que te humilha, que te deixa na sarjeta, que te deixa alheio à sociedade. Muitas pessoas vivendo tão bem, com dinheiro, prazer, riqueza, viajando com dinheiro, e talvez você já não seja essa pessoa bastada. Você seja a pessoa que talvez está te faltando alguma coisa. Está te faltando dinheiro, está te faltando os seus sonhos. Queria fazer uma faculdade, eu não consigo fazer, eu não tenho dinheiro. Eu queria fazer uma viagem, eu não consigo. Eu queria ter mais condição para ajudar minha família, eu não consigo. Eu queria pôr meu filho numa escola, eu não consigo. Senhor, olha quantos problemas nós estamos aqui. Olha como esse barro se achega diante do Senhor. Olha, Senhor, quantos problemas que o ser humano tem. E Deus está dizendo que Ele é o Deus do renovo, que Ele é o Deus que pode pegar este barro, Ele pode tratar este barro, Ele pode pegar todas as feridas, as impurezas, aquelas coisas que estão atrapalhando você ser um vaso perfeito, e Ele pode retirar essas impurezas. Ele vai trabalhando pouco a pouco, Ele vai renovando, Ele vai te dando força. Aquele que não tem força mais, está cansado, não consigo mais ir, não vou mais na igreja, vou desistir, vou parar, vou desistir da minha família, vou parar de trabalhar, vou abandonar tudo, vou fazer outra coisa, não consigo mais, me falta. Deus está dizendo, nas mãos dEle
há força. Nas mãos dele há tratamento. Nas mãos dele ele pode remover essas impurezas. Na mão dele, você que está desfeito, você está sentindo desfeito. Eu entrei aqui desfeito, despedaçado, faltando, triste, amargurado. Eu estou morrendo, eu estou virando uma massa que não dá para entender. Eu não me reconheço, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tenho. Eu entrei aqui hoje e eu estou desfazendo. Eu não sou eu mesmo, eu não tenho mais essência, eu não tenho mais caráter, eu não tenho mais vontade. Eu estou perecendo. O Senhor está dizendo, como um vaso nas mãos do oleiro, Ele pode te refazer. Ele pode pegar essa massa, essa coisa estranha que você está virando, que o seu coração está, que a sua mente, que o seu caráter, que as circunstâncias te fizeram, e Ele pode te refazer. Ele pode fazer esbelto de novo, Ele pode fazer lindo de novo. Ele pode pegar este vaso e fazê-lo um vaso para a excelência da glória de Deus, um vaso perfeito, um vaso formoso, um vaso em que Ele se alegra. Deus está dizendo para não desistir da sua família, para não desistir do evangelho, para não desistir dos dons que você tem, de cantar, de pregar, de servir na igreja, de limpar, de fazer qualquer coisa para Ele. O Senhor está aqui dizendo, coloque o seu coração em mim, pois eu vou renovar. Eu é que vou te trazer para perto, eu que vou refazer o seu coração. Não espere nos homens, não espere nas coisas, porque senão você vai se deformar. Se você esperar na religião, você vai morrer, você vai virar uma massa desconhecida. Mas se você esperar em mim, no oleiro, eu é quem vou fazer forma neste vaso. Eu é quem vou macetar ele com os meus pés, com as provações da vida. Eu é quem vou tirar as impurezas, vou colocar água, vou prepará-lo. Eu vou preparar a sua vida. Você não está sozinho, você não vive a esmo, você não vive simplesmente por viver. O Senhor é soberano, Ele controla cada atitude, cada caminho da sua vida. Nada nem ninguém que você conheça, nada que você faça está fora da vontade de Deus. Ele está trilhando os seus passos um a um, está cuidando de você em cada um, mesmo que você não veja. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? O Senhor do lado deles, eles andando, eu estou desanimado, vamos embora. Ele não ressuscitou, e Deus estava do lado deles, falando as palavras, e de repente eles percebem, e o coração deles estava queimando com as palavras de Deus, porque eles perceberam que era Jesus que estava do lado dele. Da mesma forma que nessa noite, você sente o queimar do Espírito, o queimar da palavra, o queimar de Deus dizendo, eu sou o oleiro, eu cuido dos meus vasos, nenhum que me foi dado lhe será, o inimigo vai me tomar. O Senhor, Ele cuida dos seus, Ele ama os seus, Ele pode corrigir nossas trajetórias erradas, as más decisões, os nossos vícios, as bebidas, a mentira, o jogo, o azar, o sexo, as coisas ilícitas, os relacionamentos tóxicos, as escolhas financeiras que nós erramos. Estou sem dinheiro, vou ficar pobre, vou acontecer mil coisas, Ele pode corrigir. As mentiras repetidas, as práticas ocultas, tudo Ele pode corrigir. Não tem nada para Deus que Ele não possa corrigir. Todas as falhas, todos os erros. Olha para Manassés, olha para Davi, matou um homem, adulterou, mas era um homem segundo o coração de Deus. É a entrega, é um barro que se entrega, que não resiste ao oleiro. Outra coisa que nós tiramos dessa palavra é que nós todos somos cacos. Todos somos cacos, pecadores, por iguais. Por quê? Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, o que fazes? Ou a tua obra não tens mão? O que eu entendo aqui? Não tem ninguém superior. Todo mundo é mesmo caco de barro, é todo mundo vaso feito de barro, é todo mundo da mesma forma, da mesma essência, do mesmo coração. Ou aquele criminoso que está preso, nós que estamos aqui, somos a mesma coisa, a mesma essência. O que difere é a graça de Deus, a graça comum, a graça, a misericórdia de Deus, é a interferência de Deus em nossas vidas. Nós temos a mesma coragem para ser como Abel e matar o irmão. Nós temos a mesma coragem para ser como o filho de Davi e fazer atos sexuais até com a própria irmã. Nós temos esse mesmo coração. Não muda, a essência é a mesma, são todos barro do mesmo barro. Não existe um profeta maior, um apóstolo dos apóstolos, um homem santo que ora 20, 30 horas. Eu sou mais santo porque eu orei 30, 20,
40 horas, eu sou puro, não sei o que. É tudo a mesma coisa. É um ser humano, todos com a mesma essência, todos com o mesmo caráter. O que difere é aquele que se entrega diante do oleiro. O que difere é o trabalho do oleiro. E como que eu posso ter certeza de dizer isso? 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A excelência, depois que o Senhor nos trata, nos faz um barro tratado, um barro novo, um barro santificado, um barro feito à imagem dele, um barro que sofreu, um barro que está com ele. Ele nos faz um vaso lindo, bonito, perfeito, que tem uma destinação, que é para servir a ele. Nós vamos ver isso aqui. E ele vai dizer: não há diferença entre todos os meus vasos perfeitos. Você olha para um homem, é hora da fé. É um profeta de Deus, Jeremias, Elias, Jacó. São todos vasos. E não é o vaso que se distingue, é a excelência do poder de Deus. É a excelência do poder de Deus que está no vaso, não é o vaso. Entenda, todos os vasos são de barro. Eu e você temos as mesmas dificuldades. Paulo, Davi, todos têm as mesmas dificuldades, os mesmos anseios, os mesmos problemas. Todos nós somos iguais. Você olha para a Bíblia, parece que o homem é gigantesco, mas somos todos iguais. O problema é que nós não nos entregamos como ele se entregou para o oleiro. O problema é que nós não deixamos ser tratados como eles foram tratados. O problema é que nós não confiamos como eles confiaram. Não temos a fé de Abraão, não temos o coração de Davi, não temos a sabedoria de Salomão. Mas é por isso que nós não entendemos. Lei parece tão distante, mas são todos vasos. Aquele profeta tão grande, aquele herói da fé, vaso. Quando Deus quiser levantar um homem, pela sua excelência ele vai derramar. Pela sua excelência ele traz o avivamento. Pela sua excelência ele traz fogo aos corações. Pela sua excelência ele muda histórias. E nós temos em outro contraponto aquele vaso que já estava pronto. Tem alguns minutos. O vaso que já estava pronto e Deus teve que quebrar. Quem que é este vaso? A própria palavra vai dizer. Verso 15 do capítulo 19. O próprio Deus vai dizer quem é o vaso que estava pronto, que foi quebrado. Lembra, tem um vaso que está sendo feito, que Deus vai refazer, segundo a vontade dele, segundo a misericórdia dele. Mas tem um outro vaso que está pronto. Ele já foi tirado, ele já foi feito, ele já foi queimado no forno, ele está pronto. Não tem como voltar ele, o oleiro fazer. Este vaso não aceitou ser purificado. Esse vaso tem problemas, esse vaso não serve. Esse é um vaso duro, diz o Senhor. Verso 15. Este vaso, Deus vai falar, é aquele que endureceu a cerviz para não ouvir as minhas palavras. É aquele que ouve o evangelho e não aceita o evangelho. É aquele que vem na igreja, que acha que por estar aqui está salvo, mas que não pratica, que tem suas obras fundadas na areia e não na firme rocha. Ouve e não pratica, não vive. Ouve, é bonito estar aqui, escutar, sai bem, né, coração tratado. Ai, eu sou barro, estou tratado por Deus. Será? Ou você é apenas o ouvinte da palavra de Deus? Ou você apenas veio aqui, vai sair, entrar e não viveu nada? O que mudou na sua vida depois que você aceitou o evangelho? O que você deixou por amor ao evangelho? O que do seu caráter Deus transformou? O que você mudou? O que você teve que renunciar? Ah, irmão, que momento Deus tocou no seu coração e você falou: eu caí na estrada de Damasco, aquele dia eu me converti. Se você não tem isso, é um risco muito grande de você ser apenas mais um religioso, apenas mais uma pessoa que frequenta reuniões, mais uma pessoa que vai vir aqui e sair e vai estar com o coração ainda voltado para o mundo. Você vem aqui, afaga o seu ego, o seu orgulho e sai da mesma maneira que entrou. Não muda a relação com a família, não muda a relação com o trabalho, não muda a relação com Deus, não ora mais, não jejua, não lê a Bíblia, não tem o conhecimento. É tudo a mesma coisa. Como que você, sendo a mesma coisa, quer dizer que você é uma nova criatura? Eis que tudo se fez novo. É uma nova criatura, é um novo ser, é um novo homem que se entrega diante de Deus. Irmãos, essa é a palavra de hoje que Deus quis trazer. Quem somos nós? Nós somos aqueles que vai ser deixado, ser guiado por Deus, ou nós vamos ser aqueles que vão ser necessários Deus quebrar, vai resistir à palavra de Deus? Não, essa palavra não é para mim não. Não é para mim não. Eu vivo minha vida
da forma como eu quero. Esse evangelho aí, nem conhece a Bíblia. Já leu quantas vezes? Já leu quantas vezes a palavra? Quanto sabe de cor da Bíblia? Sabe as histórias da Bíblia? Sabe os fundamentos, as origens, a moral da Bíblia? Sabe quem Deus é? Senão fica difícil. Eu não sei nada. Eu sirvo a um Deus desconhecido, um Deus que eu não sei quem é. Que aqui fala, Deus é isso, isso, isso. Eu não conheço a Bíblia, eu não conheço quem Deus é. Eu não sei quem Ele é. Eu sirvo alguém que está na minha mente, de criação, de cultura, de que me falaram. Mas será que você conhece o Deus vivo das Escrituras? O Deus que faz milagres, o Deus que tem poder, tem prodígio. Por isso que tem tanta gente que senta aqui, não acredita em dom, não acredita em nada, não vive nada, vive uma vida pacata, uma vida como se Deus existisse, uma coisa fraca. Não tem experiências com Deus, não tem poder de Deus, não vê Deus agindo. É uma vida que, se tirasse Deus, parece que não faz diferença. Mas Deus hoje nos chama para entregar a nossa vida diante dele, para sermos este vaso, trocar a mentira pela verdade, largar o vício antes que destrua a nossa família e a nossa própria saúde, pedir perdão antes que o orgulho se torne permanente. Irmãos, por último, tome cuidado, porque se você continuar negando a Cristo, negando o Evangelho, a todo momento seu coração se fecha de tal forma que quando for todas as pessoas vierem pregar para você, você vai sempre negar, vai chegar no final da sua vida, você vai estar ali fechado, não vai querer ouvir e vai para o inferno. Hebreus 3,15 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Escutou o barro? Não se endureça. Deixa o oleiro trabalhar você. Não se endureça como barro. Deixa o oleiro trabalhar, moldar. Por último, para nós podermos orar, para sermos esse barro, pedir para Deus fazer isso na nossa vida, para moldar o nosso caráter, o nosso ser, conforme Cristo, para ser com Cristo. Deus está dizendo aqui nessa noite: eu quero moldar a sua vida, mas você precisa me entregar todo o barro, até as suas partes mais sujas, aquilo que você não mostra para ninguém, aquilo que está no mais oculto, escondido. Deus, Ele quer pegar isso hoje, na oração, na semana. Ele quer tratar, Ele quer matar isso. Ele quer te fazer um barro perfeito, para que seja um vaso perfeito, para que a excelência do poder de Deus seja colocada em você, para que você viva conforme aquilo que Ele te chamou.